Bom, gente, seguindo a nossa aula sobre desenvolvimento moral, né, que tem como objetivo compreender a perspectiva, né, na primeira aula a gente falou sobre a perspectiva de Piaget, sobre o desenvolvimento da autonomia moral, e nessa aula a gente vai falar sobre a perspectiva de Lawrence Kohlberg, tá? Que estudou nas décadas de 60, 70 e 80, dando continuidade aos estudos de Piaget, né, sobre o desenvolvimento da moralidade. O Kohlberg, então, ele vai falar as suas descobertas, ele vai entrevistar crianças mais velhas, né, do que Piaget, de diferentes etnias, culturas, tá? E ele vai falar a sua teoria sobre raciocínio moral em adolescentes e adultos, né? Dando prosseguimento então àquilo que Piaget já vinha estudando. E assim como as noções de justiça são muito importantes, né, na teoria do Piaget, para Kohlberg também. Então, os estágios de raciocínio moral são estágios, na verdade, de raciocínio de justiça, tá? Então, a justiça é um componente muito importante. E esses estágios, né, são ligados também, esse desenvolvimento do raciocínio de justiça é ligado ao desenvolvimento cognitivo, tá? Então, sim, a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de decentrar, de pensar cada vez de forma mais refinada para também, né, desenvolver o nosso estágio, os nossos níveis de desenvolvimento moral. E aí, como é que o Piaget, o Kohlberg, gente, como é que ele fazia? Bom, o que o Kohlberg fez foi trabalhar com histórias, tá? Com dilemas morais. Dilemas são aquelas situações que não tem uma resposta certa, tá? Então, diferente de um problema moral que tem um certo e um errado, num dilema moral não existe uma resposta certa, né? O que exige do indivíduo é que ele faça uma balança, né? Geralmente são 2 ou mais valores morais presentes, então o indivíduo, ao responder esse dilema, ele tem que pensar em diferentes perspectivas, nas consequências, porque ele geria e toma então uma decisão. E aí foi avaliando, né, as respostas dos indivíduos a esses dilemas morais que o Kohlberg foi identificando alguns aspectos, tanto a questão do que o indivíduo achava certo, né, e errado, com base na sua perspectiva, na existência ou não de regras, numa perspectiva social mais ampla, uma perspectiva universal. Então a gente já vai ver um pouquinho sobre esses estágios de desenvolvimento. E se você já deve ter topado com algum dilema moral. Tem aqueles clássicos, o dilema do bonde, né, em que um maquinista está lá dirigindo não sei se é dirigindo o bonde, e aí no caminho que ele tá seguindo tem 3 trabalhadores na frente, então ele tem a oportunidade de mudar a direção do bonde, ou ele mata 3 pessoas, ou no outro caminho, se ele muda a direção, ele mataria só uma pessoa. Então, o que o manobrista faz? Mata 3 pessoas ou mata uma pessoa? Né? Veja que a vida está em jogo, a vida de 3 pessoas, a vida de uma pessoa. E aí, que ação, né, tomar? Em um outro dilema clássico que Kohlberg apresentava, né, para os indivíduos é o dilema do ens, né? Então, aquele dilema em que relata o caso de um homem que tem uma esposa que de repente apresenta um câncer fulminante e o farmacêutico daquela cidade onde mora esse homem produz o remédio que pode curar então a mulher. Só que ele cobra uma fortuna pelo remédio. O homem faz de tudo para tentar juntar o dinheiro, não consegue o suficiente. Propõe descontos ou outras formas de pagamento ao farmacêutico, mas este fica irredutível.
Então, uma noite o homem rouba o remédio do farmacêutico. Então, nesse dilema está em questão respeitar uma lei, não roubar, ou desrespeitá-la e salvar a vida de uma mulher. Então, os valores estão na propriedade do indivíduo e na vida. E o que o homem deve fazer? Foi certo roubar o remédio? Por quê? Se você fosse um juiz, como você condenaria esse homem? Por quê? Se você não gostasse da mulher, deveria roubar para salvá-la? Então, essas e outras questões, Kober fazia, né, para identificar as percepções de justiça, de certo e errado, né, desses indivíduos, tá? E aí, o que ele descobriu? Também, assim como para Piaget, para Kober, a gente passa de um desenvolvimento de uma heteronomia para ter um estágio de autonomia moral. Mas a gente pode dizer, então, que o estágio de heteronomia, ele viria aqui nos níveis 1 e 2, e o de autonomia moral estaria nesse último nível aqui de desenvolvimento, de raciocínio moral. E o que ele, na verdade, ele conseguiu identificar que a maioria de nós adultos estaria nesse segundo nível aqui, né? Então ele achava que o Piaget era muito esperançoso, na verdade, pensar assim que os indivíduos a partir de 11, 12 anos de idade chegariam num nível de desenvolvimento de autonomia moral. E aí ele foi investigar adolescentes, jovens, adultos, né? E aí ele percebeu que muitas pessoas, apesar da idade, não chegam no estágio de autonomia moral. E aí o que ele propôs, ele na verdade desmembrou esse desenvolvimento em 6 estágios, 3 níveis e 6 estágios. Então, os níveis estão relacionados às noções das convenções. Então, a gente vai chamar o nível pré-convencional, convencional e pós-convencional. O nível convencional, lembra de convenções? Regras, tá? Então, o nível pré-convencional, ele significa que o indivíduo ele ainda não segue regras, tá? Então, ele é pré-convenções, ele é pré-regras, tá? Então, nesse nível, as ações principais do indivíduo são baseadas nas necessidades individuais. Então, não é que o indivíduo segue regras, ele se baseia nas suas necessidades, tá? Num segundo nível de desenvolvimento moral, então o indivíduo já passa a identificar regras. Então, é o chamado nível convencional. Regras já existem e devem ser seguidas. Então, nesse nível, o indivíduo baseia o seu comportamento no desempenho correto de papéis que são socialmente desejáveis. Então, como é que os outros esperam que eu haja? E no atendimento dessas expectativas. Então, veja que ele tem noção dessas regras, mas ele ainda não age porque ele considera que essas regras sejam boas para si e para os outros. Mas ele age para atender expectativas alheias, né? Atender o que o outro ainda quer. Então, veja que nessas duas perspectivas, nos dois níveis, ainda há heteronomia, ou seja, está externo, ou é para atender os seus benefícios, ou é para atender expectativas alheias, né? Não existe esse princípio do que é bom para si e para os outros. Um terceiro nível, então, de desenvolvimento moral seria o pós-convencional. Então, aquele indivíduo que ele tem noção de regras, né? Só que ele, na verdade, ele não baseia o seu comportamento em regras, mas ele baseia o seu comportamento naquilo que é universal, naquilo que está por trás das regras, ou seja, nos valores. As coisas têm que ser boas, é um pensamento que vai para além da regra, pela regra. É aquilo que está por trás da regra. Por isso que ele é pós-convencional, porque ele é pós-regras. Então, ele sabe da existência das regras, dessas convenções sociais, mas ele age conforme já o que vem antes, o que está por trás, né? Os princípios. E esses princípios que são universalizantes. Então, considerando os 3 níveis de desenvolvimento moral, a gente pode olhar nos estágios, tá? Então, cada nível tem 2 estágios de desenvolvimento. Então, naquele primeiro, que o indivíduo lá age, né, conforme
os seus interesses, num primeiro estágio é a orientação pura pela obediência ou medo da punição. Então, nesse estágio, uma pessoa poderia dizer assim: ele não devia roubar o remédio, imagina, ele vai ser preso? Então, medo da punição. Ou, no estágio 2, né, de orientação ingenuamente egoísta, ou seja, pensando nos seus benefícios, um indivíduo poderia dizer assim, que lembra, baseado nos interesses individuais: claro, ele amava muito a mulher, então claro que tinha que roubar, imagina que ia ficar sem ela. Conseguem perceber? Então vejam o indivíduo agindo conforme, né, os seus interesses. Né? Como é que ele vai ficar sem ela? Já então no segundo nível, né, de desenvolvimento moral é aquele em que o indivíduo age conforme essas expectativas, né, alheias. Então, nesse terceiro estágio, tem aquele típico que a gente chama de bom menino. É aquele que faz tudo o que os outros esperam que ele faça, sabe? Aquele assim que, na frente dos outros é assim, espero que tenha aquele comportamento X, então ele vai ser educado, ele vai agradecer, ele vai servir. Por quê? Porque ele tem que parecer pros outros, né? Então, assim, o que se espera, ele vai fazer. Então, nesse estágio, ele poderia dizer, roubar é errado, né? Por quê? Porque isso diria os pais, diriam os professores, diriam os adultos. Então, ele diz que ele faria, não, eu não roubaria, porque roubar é errado, roubar é muito feio, não roubar não pode, não. Mas não é porque ele acha que é errado roubar, mas é porque a expectativa social que se tem é de que não pode roubar. Então, ele tem que atender essa expectativa. Imagina que ele diz que é certo roubar, o que vão dizer dele? Entende? Tá? Então, esse seria o estágio de orientação do tipo bom menino, o indivíduo que age conforme essas expectativas. Num quarto estágio, esse indivíduo, ele age conforme as expectativas, mas não para parecer um bom moço, um bom menino, mas porque as leis foram criadas para manter a ordem, né, e para manter a autoridade. Então, a orientação para manter a autoridade é a ordem social. Então, um sujeito nesse estágio responderia o seguinte, né? A pessoa roubar é contra a lei, portanto, o homem não poderia tê-la feito. Ou, o homem pode roubar porque Deus perdoa quando o roubo salva uma vida. Né? Então, veja que existe uma autoridade que indica como é que, né, eu posso agir. Então, tanto na resposta, roubar é contra a lei, porque o homem não poderia tê-la roubado, portanto, o homem não poderia tê-la feito, ou, não, nesse caso, o homem poderia roubar porque Deus vai perdoar, porque foi por um bem maior, foi para salvar uma vida. Então, tanto a lei de Deus ou a lei dos homens tem que ser respeitada. Então, nesse caso, é para manter uma ordem, uma lei maior, tá? Então, ainda são os estágios, né, 13 e 4, são os estágios em que a maior parte da nossa população, de nós, se encontra, gente, a maior parte dos adultos, apesar de que a gente vê um horror ainda de adultos, né, nos estágios 1 e 2. Bom, seguindo, né, então, num terceiro nível de desenvolvimento moral, nós temos, então, aqueles indivíduos que conseguem pensar nos princípios universais. Então, eles não agem conforme benefícios próprios, eles não agem conforme o que se espera deles, ou conforme leis de forma rígida, mas eles agem conforme os princípios. Então, num estágio 5, é aquele do contrato social. As pessoas consideram correto aquilo que leva em consideração o que foi contratado entre as pessoas como um código comum, um acordo coletivo. As necessidades individuais são levadas em consideração, mas não isoladamente, e sim à luz das regras, normas ou lei
coletivamente constituídas. E as leis que não são boas têm que ser desfeitas. Tá? Então, nesse caso, não é só os interesses individuais, mas os interesses do grupo, interesses de todos, interesses da sociedade. E aquilo que não é bom tem que cair fora. Tá? Então, num estágio 5, poderia ser considerado um crime, né, roubar a lei, porque romperia as leis do contrato social, mas com tantos atenuantes, dada sua intenção de salvar uma vida, que sofreria uma pena leve, né. Então, nesse caso, né, então o indivíduo, ele poderia, rompeu os combinados, rompeu as leis, mas em função dos princípios, né, do porquê que ele roubou o remédio, que foi para salvar uma vida, talvez ele teria uma pena leve, né, não seria tão responsabilizado pelo seu ato, em função, né, do princípio. E aí, no último nível, né, o último estágio mais refinado, então, né, de desenvolvimento de raciocínio, moral, né, de juízo moral, a gente teria então a orientação por consciência lógica, ou seja, realmente puramente em função dos princípios universalizantes. Então, nesse caso, alguém poderia dizer, não, em função por mais que o valor, a propriedade seja um valor importante, acima disso ainda tem o valor à vida. Então, o farmacêutico está errado em cobrar essa propriedade apenas para ele, então sim, tudo bem a pessoa roubar. Então, nesse caso, as pessoas, elas não agem pelas regras, mas elas agem pelos princípios, né? Então, para salvar uma vida humana, esse indivíduo estaria certo. Tá? Então, considerados esses os estágios, né, e níveis de desenvolvimento moral, também a partir desses níveis, a gente pode pensar a tomada de perspectiva, que foi uma outra coisa que Piaget, então, que o Kober avaliou, tá? Nas respostas dos indivíduos, né? Tanto que eles julgavam certo, né? E o quanto eles conseguiam pensar para além de si. Né? Então, a gente vai ver no nível 1, o nível 2 e o nível 3. O nível 1, então, pré-convencional, pós-convencional e o pós-convencional. Então, no nível 1, a gente vai ver a perspectiva individual. Então, aquele indivíduo, né, que não entendem nem respeitam regras morais, né, que só conseguem pensar na sua perspectiva, são totalmente egocêntricas. No segundo nível, a gente já consegue, esses indivíduos eles já vão para além da sua perspectiva, eles já conseguem perceber que existem regras, né, eles já respeitam essas regras, então eles têm uma perspectiva de eu como membro de uma sociedade, então eu tenho que agir conforme o que esse grupo espera de mim, né? Então já não é só atender as minhas expectativas, mas é atender as expectativas deste grupo. Então a perspectiva social já se abre, esses sujeitos já conseguem descentrar do seu ponto de vista e pensar, né, na perspectiva desse grupo que espera determinada forma de comportamento. E aí, num terceiro nível, que é aquele nível mais evoluído de desenvolvimento moral, tem aqueles sujeitos que conseguem pensar para além da sociedade, né, que entendem as normas morais, mas que refletem sobre os princípios que sustentam essas regras, julgam pela consciência e não pela convenção, não simplesmente pela regra. Tá? Então, a tomada de perspectiva social é extremamente importante. E uma coisa que o Kober dizia é que o trabalho com dilemas morais permite isso. Porque nos dilemas morais não existem respostas prontas, certas e erradas, né? Então, quanto mais o indivíduo for levado a pensar, mas e se ele não gostar da mulher? Mas se for um desconhecido, ele deveria roubar se fosse um mendigo? Mas se fosse uma pessoa que cometeu um crime, ele deveria roubar da mesma forma? Veja que quanto mais situações eu coloco o indivíduo para pensar em diferentes perspectivas, mais eu estou forçando esse indivíduo a pensar não só
no seu eu, na sua perspectiva, mas pensar em outras, né, questões que vai contribuir para essa tomada gradativa de perspectiva, né, para perceber as questões sociais e para além da questão social, né, para além das regras, para as questões que são universais, certo? Então, assim Piaget e Kober, né, que bonitinho Kober novinho aqui, ó. E o Piaget sempre charmoso com seu charutinho. Tanto Piaget quanto Kober, então, concordam que é possível uma evolução, né, de estágios da autonomia moral. Então, todos nós podemos sim chegar a estágios mais altos de desenvolvimento, de aumento da autonomia moral, que a gente vai de estágios menores para estágios maiores, e que o processo de desenvolvimento moral determina a elaboração do juízo moral do indivíduo e este vai interferir no seu conceito de justiça, do que é certo e do que é errado. Para Kober, então, os estágios são também universais, assim como para Piaget, mas eles dependem principalmente de fatores como as relações interpessoais, né, que são estabelecidas, o debate de dilemas, a construção de regras. Ai, gente, faltou um R aqui, ó. Construção de regras, não regras. Tá? Então, né, Piaget já alertava, já saltava a importância dos benefícios, né, das relações sociais cooperativas, e o Kober vem reforçar. É muito interessante que o Kober vai dizer assim, quanto os indivíduos viverem em sociedades mais rígidas, autoritárias, fechadas, que não pensam a diversidade, que não se abrem para pensar em diferentes perspectivas, que têm normas muito fechadas, uma cultura muito imposta, né? Muito fechada, mais difícil vai ser esses indivíduos, né, desenvolverem, não chegarem a níveis mais altos de desenvolvimento moral. Então é importante, né, vivenciar diferentes culturas, diferentes perspectivas, vivenciar uma comunidade justa, tá? Então, tanto... Ai, gente, eu tô comendo tudo R, ó, eu tô com fome. Descentração, né, descentração, justiça, respeito mútuo, reciprocidade, empatia, são todas coisas importantes de serem desenvolvidas. E aí, falando aqui nas noções de justiça, eu só gostaria de retomar a importância que o Kober fala das escolas serem instituições justas. O que seriam essas instituições? Escolas como espaços como instituições justas, não é? Em que os indivíduos se sintam pertencentes, se sintam protagonistas, né? Entendam que as regras valem não só para si, mas também para os outros, o porquê de como agir, né? Que tenham possibilidades de pensar sobre como agir naquele ambiente, de resolver os problemas, né, que são vivenciados por eles naquele ambiente, ou seja, que tem espaços de participação, em que a justiça seja algo presente, vivo nesse espaço. E aí, ele até nessas escolas de comunidades justas, ele propõe o trabalho com dilemas morais para o desenvolvimento, né, da autonomia moral. E daí, nesse trabalho com dilemas morais, ele vai dizer o seguinte, que assim, determinados problemas, não adianta eu trazer uma reflexão muito avançada da reflexão que aquele indivíduo está. Então é importante eu colocar sujeitos que estão em estágios próximos de desenvolvimento moral, né? Então aquele indivíduo, não adianta eu colocar um indivíduo que é totalmente, né, só pensa ali nas suas consequências, no que se dá bem e tal, para discutir um problema com um indivíduo que consegue pensar de forma universal, que consegue pensar nos valores. O debate, a perspectiva dessas pessoas vai ser muito distante e talvez não seja promotora de desenvolvimento, né? Porque esse que está aqui embaixo, nesse nível, está muito distante desse que já está pensando lá na frente. Então, é mais salutar e promove mais o desenvolvimento quando a gente traz problemas que são próximos dessas perspectivas, dos níveis em que esses sujeitos estão, e que a gente coloca indivíduos que estão em níveis próximos,
né? Esteja um pouquinho mais avançado, mas não tanto, porque aí as trocas vão ser mais equilibradas e sim promotoras, né, desse desenvolvimento. O trabalho com dilemas é riquíssimo, contribui muito para a tomada de diferentes perspectivas e nesse desenvolvimento. E aí fica a questão, qual o problema da gente permanecer em níveis convencionais, né, pré-convencionais e convencionais? Essa é a grande questão. A professora Suzana até traz um exemplo daquele experimento do Milgram, um exemplo de 1963, um pesquisador americano que faz uma importante pesquisa sobre conformidade. O quanto os indivíduos agem conforme a ordem de um especialista, de uma autoridade. Se a pessoa manda, lembra do estágio convencional, que a pessoa faz conforme o que o outro espera que ela faça, ou age conforme uma autoridade, porque essa autoridade diz que tem que seguir, então tem que manter a ordem, eu vou seguir. Então, o que o Milgram fez? Ele queria ver o quanto as pessoas agiam conforme essa conformidade. E ele montou, né, uma história, um experimento fictício, mas os participantes não sabiam disso, em que ele convidava as pessoas voluntárias lá da universidade para dar choque numa pessoa que estaria ali respondendo palavras num teste de memória. Só que, na verdade, esse voluntário, ele não levava choque de verdade, né? Assim, o que levava o choque, né? Que estava respondendo as perguntas. Ele não levava choque de verdade e estava combinado com ele que ele tinha que errar, né? Então, assim, ele, no teste, ele ia errar bastante. Então, o Milgram convidava as pessoas e dizia assim, olha, a cada erro, você tem que dar um choque. E quanto mais a pessoa errar, mais alto vai ficar a potência do choque, chegando até um nível, nesse nível aqui, se a pessoa levar esse choque, ela pode morrer. E aí ele saía e deixava ali a pessoa fazendo, né, fazendo esse teste. E aí o que ele descobriu? Né, que mesmo, né, o indivíduo lá errava, as pessoas davam choque, né, e muitos chegavam até a dar o choque letal, aquele choque que podia matar as pessoas, eles chegavam a dar. E daí, depois do experimento, ele contava para as pessoas, né, o que tinha acontecido, obviamente que a pessoa não morria, né, e aí ele perguntava, mas por que você deu, né, você sabia que você podia matar aquela pessoa com aquele choque, então por que você deu o choque? E aí as pessoas diziam, porque você mandou. Fiz porque me mandaram, eu obedeci. Esse, né, tá o principal problema de nós permanecermos em estágios convencionais. Ou no pré-convencional, a gente não consegue pensar nas regras, a gente age só no nosso umbigo, na nossa perspectiva, conforme os nossos desejos. E nos estágios convencionais, a gente age conforme essas autoridades. Então a gente obedece. E às vezes a gente pode obedecer coisa boa, né? Só que muitas vezes a gente pode obedecer coisas ruins e fazer coisas ruins para os outros. Porque permanecemos como heterônomos, seguindo essas ordens adultas, né? E aí, para finalizar, eu trago umas imagens aqui do Calvin, né, com o Haroldo, que o Calvin disse, as pessoas parecem esquecer que tem outros tentando viver no mesmo planeta que elas. Gente, nós precisamos pensar que nós agimos com os outros, né? Nós convivemos. Conviver implica relacionar-se. E para isso eu tenho que pensar uma relação que é boa não só para mim, mas tem que ser boa para o outro também. Por isso que nós precisamos, enquanto educadores, promover relações que vão desenvolver a autonomia moral. Não sujeitos que simplesmente obedeçam, né, ou ajam conforme determinadas regras para evitar uma punição, né, conforme esses reguladores externos. Como pessoas assim, né, que dizem, ainda bem que o buraco não é do nosso lado, que não conseguem pensar, né, nos outros, que pensam apenas em si. Então o barco está afundando, as pessoas não estão fazendo nada, né, de forma cooperativa para resolver o problema. Então, gente, as principais referências que eu usei aqui
são os PCNs de ética, que agora, né, já foram substituídos pela BNCC, e esse texto da professora Suzana, que é um clássico, né, é um texto fantástico, e depois ela descreve a experiência com crianças, a pesquisa que ela desenvolveu também sobre a prática e consciência das regras com as crianças, que se chama Desenvolvimento Moral, refletindo com pais e professores, que eu disponibilizei para vocês. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham compreendido os aspectos do desenvolvimento moral na perspectiva tanto de Piaget quanto de Kohlberg, e o quanto nós, enquanto educadores, podemos promover, né, esse desenvolvimento da autonomia moral com relações de cooperação, respeito mútuo, trocas equilibradas, reciprocidade, né, muita descentração, né, tomadas de diferentes perspectivas e dando autonomia para os sujeitos, colocando eles como participantes desse processo para que eles possam pensar sobre o seu comportamento, as consequências dos seus atos, como agir e aquilo que é bom não só para eles, mas também para os outros. É isso, gente. Até mais.